Sabinada. Sabinada, ela vem o nome da revolta em relação ao principal líder desse movimento, o médico Francisco Sabino. O médico Francisco Sabino, ele já chega nesse momento em Salvador trazendo ideais dos iluministas. Lembrando que Iluminismo e Revolução Francesa vão influenciar todo esse período colonial no nosso Brasil, principalmente em Salvador, no princípio do ideal de igualdade. Todos são iguais perante a lei, reforçando isso mais uma vez. Se todos são iguais perante a lei, por que o Brasil continua com a visão da escravidão? Então, nesse momento, a Sabinada, ela vai lutar contra a escravidão e, principalmente, a Bahia vai tentar realizar aquilo que está lá na nossa apostila, página 504, ela foi a única revolta desse período colonial a conseguir proclamar a República. Ela proclama a República, mas nós podemos dizer de maneira temporária. Isso não vai durar o tempo todo. Até porque, como eu falei anteriormente, eu tenho a visão de Luiz Alves de Lima e Silva, que vai sufocar a Sabinada. Francisco Sabino, ele é sufocado, eliminado, massacrado pelas tropas de Luiz Alves de Lima e Silva. Então, a partir do momento que ele é sufocado pelas tropas desse período regencial, o que vai fazer? Nós voltamos à estaca zero. Salvador continua sendo, toda essa região que vocês veem pela televisão, Pelourinho, toda essa região histórica de Salvador é o maior comércio de escravos. Então, se ele tem a influência iluminista, se ele tem a influência, foi até uma questão que o Fabrício comentou na aula da semana passada, nossa, eu nem sabia que eu sou um abolicionista. Então, se ele já tem esse perfil abolicionista, da presença do iluminista e da presença da influência da maçonaria no Brasil, ele luta por essa independência. Então, ele lutando por essa independência, proclamar uma república na Bahia, ele luta, mas ele não consegue. Preste atenção que de todos esses movimentos, nós trabalhamos Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, Sabinada, daqui a pouco nós vamos trabalhar a Balaiada e até chegarmos a Farroupilha, todas elas, aí eu faço aquele paralelo com vocês, independente de religião, eu tenho a presença atuante de dois grupos no Brasil. Primeiro grupo, que já estava aqui no Brasil, desde o descobrimento, encontramento, achamento, a presença maçante e presença marcante na luta contra essa desigualdade social da Igreja Católica, e segundo momento da maçonaria, que traz já em sua, podemos dizer, já traz em sua bagagem a presença da Conjuração Baiana e da Revolução Iluminista, tá bom? Balaiada. Balaiada, se estivéssemos em sala, nós iríamos dançar a dança do balaio. Balaiada. Balaiada aconteceu no Maranhão. Aí nós vamos recordar Maranhão, produção do açúcar, ciclo do açúcar, cana caiana. Essa açúcar produzida, a lucratividade do açúcar vai para onde? Da Europa. Os holandeses levam as nossas mudas de cana-de-açúcar e, consequentemente, nós vamos tentar, estou falando de Balaiada, Maranhão. Olha o Nordeste, a presença do Norte e Nordeste nessas revoltas. Por isso que o nosso presidente atual tem um pavor do povo nordestino, povo arretado. Então, o que ele vai fazer nesse momento? É a balaiada fazedores de balaio, o povo humilde do Maranhão, a terra que o pessoal fala hoje, né? A terra do açaí. Eu sempre falo isso com vocês, gente. Não é esse açaí que você toma aí na lojinha, não. O açaí, nesse momento, é a grande fonte de alimentação desse povo. Por isso que eles têm a cultura, o costume de comer o peixe com açaí. Por quê? Nutritivo, alimenta, mata a fome.
Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, a cultura do açaí, o costume de comer açaí, não é como vocês têm hoje. Essa população, ela vai utilizar do açaí para alimentar mesmo a sua fome. Então, é uma população extremamente pobre, aquilo que nós chamamos, né, na sociologia, que estão abaixo da linha da pobreza, que vai tentar chamar a atenção, ela vai chamar a atenção desse governo regencial por melhores condições de vida. Todas elas, gente, têm o mesmo objetivo: fim da escravidão, melhores condições de vida, lutar pelo esse governo regencial e tentar se ver livre de Portugal. Sendo que essa situação, eu vou fazer uma explicação extra, tá? Sobre a visão de Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso pacificador, patrono do Exército Brasileiro, o nosso tão falado Duque de Caxias. A nossa cidade, ela recebe o nome, que eu costumo dizer, daquele que infelizmente sufocou, massacrou, eliminou diversas pessoas que lutavam contra o governo regencial. Então, lá nós continuamos ainda na página 504, você vai ver que na nossa apostila ela só tem um trechinho, só uma linhazinha bem pequenininha, aqui na balaiada, que ela vai falar de Luiz Alves de Lima e Silva. Mas fora da apostila, fora dos livros didáticos, em livros até mesmo de professores, historiadores, pesquisadores da história do nosso município, nós veremos que tão violenta era a ação de Luiz Alves de Lima e Silva nesse período. Uma ação que, aonde acontecia a revolta, você poderia contar, ele estaria lá atuando violentamente. Isso podemos fazer uma visão geral. Todo aquele que entra em choque com o governo, ele é eliminado. Todo aquele que tem uma ideia crítica, o aluno crítico, o funcionário crítico, muitas das vezes ele é mal visto. Não é questão de ser mal visto. Podemos dizer, para não ficar tão pesado, mal interpretado. Então, todo aquele que batia de frente, aquele que entrava em choque, ele era sufocado pelas tropas de Luiz Alves de Lima e Silva. Podemos dizer que a sua trajetória histórica começou bem devagar, até ele receber o título de barão. Então, ele vai subindo em uma escala social. Ele recebe o título de barão, depois de duque. Aí depois nós podemos resumir a história até chegar ao título de patrono do Exército Brasileiro. Quando você passa pela Central do Brasil, você olha pelo lado direito, você vê, né, ali a sede do Exército Brasileiro, Palácio Duque de Caxias. Aí nós olhamos na nossa praça, a principal praça do nosso município, Praça do Pacificador. Aí você interpreta a palavra pacificador. Pacificador é aquele que traz o quê? Paz, não é isso? Mas ao contrário, aquilo que nós podemos ler, que infelizmente não está nos livros, ele não trazia paz. Ou podemos dizer, ele trazia uma falsa paz, eliminando, massacrando e sufocando aqueles mais pobres, os excluídos, que lutavam por melhores condições de vida.